Como destravar sua carreira na neuropsicologia e sair da mentalidade CLT. Neste vídeo você vai entender sobre os sinais da mentalidade CLT e como destravar, como você pode crescer profissionalmente na sua carreira. Se você trabalha com neuropsicologia e sente que a clínica não está crescendo, você precisa olhar para além da técnica, para além dos protocolos, para além dos testes, você precisa olhar para a sua mentalidade. A mentalidade CLT é quando você atua como autônomo, mas você continua pensando como um funcionário. Então, você tinha o seu emprego, você saiu desse emprego, você migrou de uma área da psicologia para a neuropsicologia, mas ainda continua com a mesma mentalidade, como se fosse de um funcionário. Mas a mentalidade que você precisa ter é a mentalidade empreendedora, mas no momento ainda você tem a mentalidade CLT. Na prática, isso aparece como você espera indicação em vez de gerar a demanda. Você aceita qualquer valor porque é melhor do que nada. Quantas vezes você já disse isso ou você já pensou isso? Eu vou receber esse paciente, vou deixar por esse valor, porque é melhor do que nada, não é verdade? E aí, isso, você foi alimentando isso no seu pensamento, isso na sua mente, e você continua nutrindo essa mesma ideia. Tem medo de cobrar o valor justo, culpa o mercado, culpa o convênio, culpa a concorrência, porque pensa, é muita gente, são muitas pessoas, são muitos profissionais, e não tem como eu lidar com tudo isso. Você trabalha muito e sente que nunca é o suficiente. O resultado, uma clínica instável, cansativa e financeiramente insegura. Então, a mentalidade CLT vai tirar de você todo o controle que você deveria ter sobre a sua carreira. Você passa, então, a depender de fatores externos para que você possa, então, crescer. Mas a neuropsicologia, viver da neuropsicologia não precisa ser dessa forma. Ela exige decisão. Então, para viver da neuropsicologia, você precisa ter uma decisão, ter um posicionamento claro e estratégico e ter liderança sobre os projetos que você está desempenhando, né? Os projetos que você tem no seu dia a dia. Então, eu quero desempenhar um determinado projeto na minha carreira. Então, o que você está fazendo para que esse projeto saia do papel e comece a iniciar, comece a ser feito, comece a ser produzido? Então, enquanto você pensar como CLT, sua agenda fica vazia, sua renda fica imprevisível, seu trabalho é subvalorizado e você começa a sentir que você está sempre começando. Então, você inicia um projeto, mas você acaba não conseguindo concluir, não conseguindo dar continuidade, porque percebeu que aquilo ali não funcionou. E aí você vai para um outro projeto, uma outra ideia. Ou seja, a neuropsicologia continua sendo para você mais uma fonte de renda ou apenas um complemento e não a fonte de renda principal da sua vida. Então agora eu quero mostrar para você, explicar para você quais são os sinais da mentalidade CLT, e aí você vai anotando para saber se você tem essa mentalidade CLT e o que você pode fazer para melhorar, o que você pode fazer para mudar e assim poder destravar a sua carreira de uma vez por todas na neuropsicologia. Tá certo? Então vamos lá, você está preparado? Preparou aí a caneta, o papel? Então vamos lá. Primeiro sinal é quando você espera o paciente cair do céu. Então você apenas depende de indicação ou da sorte. E para melhorar, o que você deve fazer? Você deve assumir a responsabilidade pela demanda. Aprender a se posicionar, ou seja, qual é o público que você quer atender? É criança, adolescente, adulto, idoso? Muitos profissionais colocam nas redes sociais, eu atendo crianças, público-alvo, coloca assim, público-alvo, crianças, adolescentes, adultos e idosos. Aí eu te pergunto,
Que alvo é esse? Qual é o alvo? Não tem nenhum alvo. Ou seja, a pessoa está apenas colocando ali por quê? Porque ela quer aquele paciente, quer captar aquele paciente, só que vai ter grande dificuldade. Porque você está comunicando muitas coisas para todo mundo. Você apenas é mais um profissional dentre tantos outros. E a pergunta é: por que essa pessoa iria escolher fazer a avaliação neuropsicológica com você? Ou seja, o que é que determina essa pessoa fazer um tratamento, fazer um atendimento com você e não com o outro? É o diferencial. E qual é o seu diferencial se você quer atender todo mundo e todas as demandas e falar sobre tudo? Então, não tem um posicionamento claro e nem um posicionamento estratégico. E quando você começa a fazer isso, você não vai mais ficar esperando o paciente cair do céu, porque você aprendeu a se posicionar. E isso eu ensino na mentoria Viver da Neuropsicologia. Além de aprender a se posicionar, você precisa aprender a comunicar de forma clara e também ser encontrado. Então, onde? Ah, Yuri, mas eu não tenho nenhum perfil no Instagram, nem no YouTube. Começa a criar, então, algum perfil em alguma rede social que você consiga ali ter um domínio maior. Então, começa com uma, não começa com todas. Ah, eu quero ter vários perfis em várias redes sociais. Não, começa apenas com uma. E naquela ali, você vai se aperfeiçoar, você vai se dedicar ao máximo, todos os dias, fazendo um pouco de cada vez. Mas, claro, tem que ter estratégia, né? Não é, por exemplo, fazer um vídeo sobre ansiedade, depois um vídeo sobre depressão, sobre autismo, sobre TDAH, bipolaridade, borderline, para todas as idades. Isso não é estratégia. Então, você apenas pode estar perdendo o seu tempo fazendo isso e não atingir um alvo específico. Então, escolha um público-alvo, saiba se posicionar, se comunicar e tenha ali um local em que as pessoas poderão te encontrar na internet. Isso é essencial. Segundo sinal de mentalidade CLT, medo excessivo de cobrar. Então, você acaba ajustando o preço pelo medo de perder o paciente. Isso já aconteceu com você? Isso é muito comum. Então, para melhorar, você precisa entender que o valor percebido, ele é construído. Então, se no momento for necessário você abaixar o preço para que o paciente fique, porque muitas vezes é um paciente que você já está atendendo há um bom tempo, então você reduz o preço, mas você vai estar constantemente trabalhando o valor do seu trabalho, mostrando ali para aquele paciente o valor do seu trabalho e para os futuros pacientes, quando eles vierem, também você vai estar apresentando isso. Então, lembre-se, o valor percebido, ele é construído. Então, não é da noite para o dia, não é um momento que tudo vai mudar, não. É um passo a passo, é uma construção, é a construção da sua carreira. Você vai assistir este vídeo, o outro vídeo também e outros. E assim você vai estar construindo a base para uma carreira sólida, sustentável, uma carreira equilibrada na neuropsicologia. Ah, Yuri, mas só assistindo esses vídeos já vai me ajudar? Não somente. Se você assistir esses vídeos, isso já vai te ajudar a clarear a sua mente e a mudar a forma como você está lidando com a neuropsicologia. Mas ao assistir esses vídeos e começar na mentoria Viver da Neuropsicologia e colocar em prática tudo aquilo que eu vou te ensinar, e aí então você realmente vai mudar a sua carreira para melhor. Terceiro sinal, culpa o mercado ou a concorrência. Ah, a área está saturada, ninguém quer pagar mesmo, ninguém está procurando. Ah, a gente está em um mês em que as pessoas não procuram atendimento.
ou não procuram terapia, ou não procuram avaliação. Será que isso é verdade? Ou isso está acontecendo somente com você? Ou com muitos outros profissionais, mas isso acaba não acontecendo com profissionais específicos, que são esses que estão se destacando. Mas a pergunta é, o que é que eles estão fazendo para que eles estejam se destacando? É tudo isso aqui que eu estou falando. Eles não têm essa mentalidade CLT, essa postura como se fosse um funcionário. Não, eles são líderes do próprio negócio deles. Eles são líderes da própria carreira deles. E é isso que você precisa fazer a partir de hoje, ser líder da sua própria carreira. Quarto sinal, quanto ao terceiro sinal, culpa o mercado, a concorrência, e para você melhorar, o que você precisa fazer? Mudar a pergunta. Ao invés de você pensar, as pessoas não querem mesmo pagar, não estão procurando, ou o mercado está saturado, não. Você vai perguntar, como eu posso me diferenciar? Quais são as habilidades que eu tenho que podem ajudar as pessoas a verem que eu sou diferente dos outros profissionais? O que é que faz com que elas vejam que eu sou melhor do que o outro profissional? E aí você vai ver na sua história de vida, isso também é trabalhado na mentoria. Então você vai ver na sua história de vida o que é que tem de valioso na sua vida, na sua história de vida, que pode ser utilizado no seu trabalho. Uma habilidade. Então, vamos dizer, você é alguém que tem uma grande habilidade de fala, de comunicação, de persuasão, ou você é alguém que é muito carismático, muito carismática, e outras habilidades. Então, como é que a gente pode utilizar isso? Você tem uma grande criatividade, mas não está usando essa criatividade. Como é que pode ser usado? Então, primeiro você fazer essa pergunta: como eu posso me diferenciar? Quarto sinal, trabalha muito, mas sem estratégia. Então, você tem uma agenda cheia, uma agenda lotada, mas a renda é baixa, você não está conseguindo pagar os boletos, e aí você precisa ter uma outra renda e mais uma outra renda para poder suprir tudo isso. Para melhorar, você precisa fazer o quê? Organizar os seus serviços, os seus pacotes, e esses processos têm que ser claros. Né? Então, quais são os serviços que você desempenha? Você é neuropsicólogo, então você provavelmente realiza a avaliação neuropsicológica, intervenção, reabilitação neuropsicológica. Você também pode realizar terapia, né, a psicoterapia, o atendimento psicológico. E quais são os outros? É apenas um? São vários? Quantos são? E o que é feito em cada um? Como é o processo de avaliação? Como é o processo de intervenção? Tudo isso está claro nas suas redes sociais. Quando você fala com o paciente pelo WhatsApp, você explica de forma clara como é que você faz isso. Então, existe um script que você utiliza para apresentar o seu trabalho, o seu serviço para o paciente. Tudo isso eu também apresento na mentoria. Então, você precisa ter isso de forma clara. Os pacotes, como é o pacote? É um pacote mensal? São quantas sessões? Uma sessão por semana? É um pacote mensal? Qual o valor desse pacote? Pode ser feito de que forma? O pagamento? Então, tudo isso tem que ser feito de forma clara e bem estruturada. Quinto sinal, a pessoa acaba confundindo ética com medo. Então, acha que cobrar bem é ser antiético. Pelo contrário, você precisa entender que, para melhorar essa situação, você precisa entender que sustentabilidade também é cuidado. Cuidado para com você e cuidado também para com o seu paciente. Porque se você estiver bem, se você estiver estudando, se dedicando, se você tiver pago todas as suas contas, tiver fazendo pós, tiver momento de tranquilidade, momento de alívio, de relaxamento,
Tudo isso acaba contribuindo no momento da sua sessão. E aí você vai estar se dedicando totalmente àquele paciente, porque você não está esgotado, tendo que atender muitos pacientes durante 8 horas do dia, durante 10 horas do dia, ou seja, 10 horas, ou seja, 10 pacientes por dia. São muitos pacientes. Como é que fica a sua mente? Como é que fica a sua cabeça? Sua cabeça pode ficar, vamos dizer assim, uma mente desnorteada diante de tudo isso. Ou seja, mas, no momento, você ainda sente a necessidade para pagar suas contas. Então, até quando você vai continuar dessa forma? Até quando você vai continuar levando nessa mentalidade CLT, achando que cobrar bem é ser antiético? Não. Você precisa cobrar bem pelo trabalho que você está desempenhando e também cobrar de forma justa por aquilo que você está oferecendo, de forma justa para você e também para o seu paciente. Você não pode ter aquela ideia de que você é o salvador da pátria, né? Não, você vai trabalhar e aquele valor é com base no serviço que você está oferecendo. Agora, se infelizmente o paciente não pode pagar aquele valor, ou você pode permanecer com aquele valor que você disse, ou você pode baixar um pouco este valor, ou você pode apresentar, que essa é a orientação melhor, você apresenta para esse paciente tudo aquilo que está no valor que você está apresentando, ou seja, o seu diferencial. Você não está apresentando apenas o preço, você está apresentando o valor que está dentro desse preço. Ou seja, o que é que essa pessoa vai ter ao adquirir os seus serviços. Agora, se realmente essa pessoa não puder mesmo, em nenhuma das hipóteses, aí tudo bem. Então, essa pessoa pode procurar um serviço no CAPS, pode procurar um serviço nas clínicas escola, das faculdades. Pronto. Então, tudo bem, tudo tranquilo, e você prossegue a sua vida buscando captar os clientes, os pacientes que poderão pagar o seu serviço. Por quê? Porque é uma profissão e você precisa viver dessa profissão. Sexto sinal, foge de aparecer. Então, o medo de gravar vídeo, de postar nas redes sociais, de se posicionar. Para melhorar tudo isso, você precisa se lembrar: quem não aparece não é lembrado. Anota isso. Quem não aparece não é lembrado. Ah, você tem uma rede social lá no Instagram. Você não pode fazer vídeo todo dia devido ao seu tempo. Mas você pode aparecer no story. Você pode aparecer no status do WhatsApp. Você coloca ali um vídeo, uma postagem que você fez. Pronto, você colocou ali. Mas, claro, gente, tem que ser de forma estratégica. Não é apenas lançar e pronto. Não. Tem que ter estratégia em tudo aquilo que você faz. Por isso que existe a mentoria Viver da Neuropsicologia. Para que eu pegue na sua mão, lhe acompanhe em todos os passos para que a sua carreira realmente consiga decolar, tá certo? Sétimo sinal, espera validação externa, ou seja, você só se sente seguro com a aprovação do outro. Então, aqui já tem uma ideia, né, de baixa autoestima, de um sentimento de insegurança, que provavelmente muitos profissionais têm. E para melhorar, você precisa construir autoridade com clareza e constância e trabalhar esse sentimento de insegurança. E isso também é feito na mentoria. Perceba que tudo isso aqui que eu estou trabalhando, mostrando aqui para vocês, é trabalhado na mentoria. Mas aqui você está tendo, vamos dizer, um gostinho sobre isso. Mas primeiro busca aplicar tudo isso aqui que eu estou falando na sua vida, na sua profissão, que com certeza você vai melhorar e muito. Oitavo sinal, acumula cursos, mas não executa. Então você está sempre estudando. Ah, eu penso que está faltando eu fazer mais esse curso, mais essa pós.
Ah, são muitos, e aí você está só gastando, mas você não está mostrando o quanto você sabe. Você não está mostrando porque não está tendo estrutura. Então você precisa trocar o consumo de tudo isso pela decisão e pela ação. Então, não, a partir de hoje eu não vou fazer mais pós no momento. Eu vou agora me dedicar na minha profissão, agora eu vou estudar através dos livros, vou mostrar que eu estou estudando e vou mostrar os conteúdos que eu estou estudando de forma que as pessoas possam compreender. Não é numa linguagem do psicologuês, né? As técnicas, você explicar com aqueles termos difíceis. Não, você tem que explicar com a linguagem acessível para as pessoas. Agora a questão, qual o público que você está escolhendo? São os adultos, né, como pacientes? São os pais das crianças e dos adolescentes? Quem são? Isso acaba interferindo muito no tipo de conteúdo que você vai estar apresentando para as pessoas. Nono sinal, vê a clínica como algo provisório. Trata a neuropsicologia apenas como um complemento. Saiba, você precisa mudar isso. Como? Decida se isso é um hobby ou se isso é um projeto de vida que precisa se concretizar. Então, se for um hobby, você nem precisa ver esse vídeo. Mas, se você quer que a neuropsicologia seja a sua carreira neste ano de 2026, que você consiga realmente destravar na neuropsicologia, então ela não pode ser um hobby, não pode ser algo provisório. Tem que ser um projeto de vida que vai se concretizar logo, logo. Tá certo? 10º sinal e último, não pensa como líder da própria carreira. Você reage ao que acontece. Ou seja, você fica esperando que as coisas aconteçam, mas você não pode fazer isso. Você precisa planejar, você precisa escolher e direcionar a sua carreira de forma objetiva. Então, a mentalidade CLT não estou aqui falando sobre emprego. A mentalidade CLT tem a ver com a postura que você está desempenhando na sua vida. E quando você pensar como um funcionário, sua clínica será instável. Quando você pensa como um empreendedor, sua clínica então ganha direção, previsibilidade e crescimento. Então, se você gostou desse vídeo, aproveita para curtir, colocar aí o seu like. Se você ainda não se inscreveu neste canal do YouTube, te convido a se inscrever, compartilha este vídeo com todos os seus colegas de profissão e também comenta aqui embaixo mentoria para que eu possa então te ajudar, te orientar melhor, passar as informações sobre como funciona a mentoria Viver da Neuropsicologia. E se você tiver alguma dúvida sobre algum outro conteúdo ou quer colocar algum tema para que eu venha apresentar aqui em outros vídeos, coloca também aqui nos comentários, tá bom, pessoal? Então, um abraço e até o nosso próximo vídeo.